Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a de uma liderança religiosa, porque democraticamente a gente, nessa época do ano, a gente busca trazer várias compreensões e visões da celebração dessa data e da personalidade a que ela se destina, no nosso caso, os cristãos, Jesus Cristo. Cada confissão religiosa tem sua visão do alto, tem sua visão do sagrado, e democraticamente a gente acolhe várias versões aqui para que a gente possa ampliar também a nossa percepção e a nossa compreensão de toda essa história, uma história que começou há 2000 anos atrás oficialmente e até hoje de uma certa maneira pontua na nossa sociedade, dividiu a história do mundo ocidental em duas épocas e é importante para nós, qualquer que seja a nossa convicção. Hoje nós estamos trazendo aqui uma liderança religiosa que é o Valberto Pedruzzi Nascimento, com quem nós passamos a conversar agora. Valberto, você representa, você é mestre, que na hierarquia da sua religião não existe os pastores e os padres, existe mestre. Você é um líder religioso de uma sociedade religiosa. Como é que, doutrinariamente, como é que vocês veem hoje a mensagem de Jesus? Boa noite, Eustáquio. Primeiramente, estou grato. Feliz de estar aqui, até obrigado pelo convite. Para esse dia de Natal, né, nós vemos o seguinte, que Jesus, ele é o nosso Salvador, né, o Filho de Deus, e por isso ele tem assim a sabedoria infinita, né? Então é um mensageiro assim muito especial, né, porque ele sabe qual é a mensagem que ele tem que dar para cada filho dele, né, para cada espírito aqui na Terra, e com certeza ele traz uma mensagem de boa nova, de alegria, de felicidade. E eu vejo que para a gente receber essa mensagem, nós devemos abrir o coração, porque ele penetrando no nosso coração, ele vai trazer aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente está necessitando. E a mensagem dele vem com a luz, né? Com a luz divina, com a luz dele. Com a luz dele nós recebemos aquilo que nós precisamos. Eu acho que essa é a grande mensagem dele. E como é que e você acha que ela está sendo suficientemente assimilada? Você acha que há uma compreensão dessa mensagem que você descreveu de uma maneira tão objetiva, tão clara aí para nós? Você acha que há uma compreensão satisfatória, uma assimilação satisfatória dessa mensagem? Olha, eu vejo que hoje em dia, assim, lógico, a gente não pode generalizar, né? Mas pelo que a gente observa no mundo hoje em dia, nós notamos assim que bem poucos estão entendendo a mensagem de Jesus, né? Porque Jesus ele trouxe uma mensagem de amor ao próximo, de seriedade, de honestidade, da pessoa assim honrar a sua família, honrar o seu pai, e assim cumpridor dos deveres da lei, da justiça. E a gente vê que hoje em dia assim muita coisa a desejar em todos esses quesitos, né? Na sociedade, no mundo em geral. Então assim eu vejo que muitas pessoas com certeza conseguem assimilar, mas eu vejo que muitas pessoas ainda nem acordaram para esse ser, né? Para esse mestre universal que é Jesus. Eu vejo que é preciso realmente ter uma busca, um despertar espiritual para poder enxergar Jesus de uma maneira assim mais profunda, porque de nada vale a pessoa ler livros ou ficar rezando não sei quantas horas se eles não tiver um real propósito de seguir os ensinamentos, né, do Divino Mestre e, vamos dizer assim, de uma maneira mais fiel. Tentar compreender o outro é um grande passo, né? Ah, com certeza, porque Jesus mesmo, ele disse, né, para a gente amar ao próximo como a si mesmo, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, compreender o outro, para a gente compreender o outro, na verdade, a gente tem que um pouco se espelhar em si mesmo para entender também os nossos defeitos, né? E através de um espelho entender também o nosso semelhante. E Jesus fez isso, né? Ele fez essa demonstração na vida pública dele em diversos momentos. Apesar de ser judeu, em muitos momentos ele relembrou, falou da compreensão, renovou a lei de Italião e trouxe assim uma nova visão para as pessoas nesse mundo de
que às vezes de crueldade que existe uma nova visão de amor ao próximo. A lei do talião era a lei do olho por olho, dente por dente. Com certeza, né? Ou seja, a lei que dizia assim, a pessoa roubou, então tem essa punição, a pessoa matou, tem essa punição, o adultério tem essa punição. E muitas das vezes a pessoa enxerga só aquilo que está assim, aos olhos da matéria, podemos dizer assim. Mas Jesus, ele tinha uma visão assim infinita, divina, né? Então ele enxergava, vamos dizer assim, a questão como um todo, enxergava de uma forma muito mais ampla do que às vezes as pessoas enxergavam. Então ele conseguia ver não só o histórico daquela pessoa, às vezes mais superficial, mas as histórias de vidas todas daquela pessoa, inclusive outras vidas também. Roberto, você é doutor em física, e você é professor também de física? Sou professor de física. Você é professor de física, mas você é doutor. Você fez um mestrado e um doutorado em física, em física condensada. Física da matéria condensada. Física da matéria condensada. E começa logo a provocação. Existe matéria? Existe matéria. Existe matéria. Matéria não estou confundindo matéria com massa, não? Não. Existe matéria. Nós dizemos que na natureza, né, existem essencialmente duas coisas, né? A matéria e a energia, né? Então, o que não é matéria é energia, a gente em física diz isso. E a matéria, ela tem uma certa massa associada a ela. Não é simplesmente uma energia de baixíssima ou altíssima condensação, não? Não, quando a gente fala de matéria, a gente está falando de uma coisa que já é, vamos dizer assim, condensada mesmo. E a energia vamos dizer assim, um movimento, uma força e um movimento. Uma coisa diferente da matéria, vamos dizer assim. É energia mesmo, não tem outro nome para a gente dar. É uma força, né? É uma força, logo um movimento, né? Pode ser uma energia de movimento, pode ser uma energia elétrica, né? Pode ser uma energia magnética, tem vários tipos de... Tem uma força presente ali, né? Sempre tem uma força presente. Sempre tem uma força presente. Mas me diga uma coisa, agora a palavra está sendo banalizada, mas quando se busca com mais seriedade entender muito, está se falando muito hoje na física quântica e principalmente das conexões da física quântica com a espiritualidade. Já lhe ocorreu examinar isso? Já ocorreu sim examinar, porque muitas pessoas fazem esse estudo, né, da física quântica. Bom, eu acho que a gente primeiro tem que separar as coisas, né? A física quântica, ela nasceu com o objetivo de entender, né, alguns fenômenos microscópicos. Subatômicos. Ou subatômicos, ou a nível atômico mesmo, que não era explicado de maneira clássica, né? E também fenômenos que acontecem em baixíssimas temperaturas, né? Então ele veio para falar disso. Mas tem alguns fenômenos que ocorrem na física quântica que tem uma certa analogia com a espiritualidade, né? Então, por exemplo, né, na evolução espiritual mesmo, nós podemos entender que conforme a pessoa vai evoluindo espiritualmente, tem a sua evolução espiritual, ela passa a galgar novos lugares espirituais, lugares mais altos, né, energeticamente, em vibrações mais altas, por exemplo. Então, isso também acontece com as partículas, por exemplo. A gente estuda isso dos elétrons também. Quando eu passo a excitá-los, né, para níveis mais altos, ele vai ocupando cada vez mais energias mais altas também. Então, isso é uma analogia que pode se fazer do espiritual com o material, por exemplo, né? Outra coisa que pode se fazer que se sabe, né, a respeito da telepatia e pessoas que... Existem estudos nos Estados Unidos de pessoas que conseguem fazer a conexão pelo pensamento à distância, né? Então, existem alguns estudos... Na quântica se chama emaranhado quântico. É o emaranhado quântico. Então, a gente pode dizer que aquelas duas pessoas, naquele instante, elas estão correlacionadas, né? Em pontos... espiritualmente. Isso poderia ter uma analogia, né? Com a física quântica, podemos dizer assim. Eu gosto bastante de separar isso, porque a física quântica ela não veio assim para explicar a espiritualidade, ela veio para explicar os fenômenos da matéria mesmo. Mas a gente pode encontrar analogias, né, de coisas que acontecem na física quântica com a espiritualidade.
Tem um livro aí famoso na internet que fala que Jesus conhecia a física quântica. Outros contestam, não, Jesus era a física quântica. Sua prática religiosa coloca como uma... Você tem assim, sua prática religiosa ela coloca como uma estrutura moral e emocional e mesmo espiritual do homem o equilíbrio de 3 áreas de sua vida. Espiritualidade, o trabalho e a família. Explica isso melhor para nós. Nós vemos que assim, para o bem-estar, né, para a estrutura do ser humano, para ele ter um bom desenvolvimento em todas as áreas, ele tem que ter esse tripé aí, tá estruturado, né, firmado nesse tripé, que é a família, o trabalho e a religião. Bom, a família, porque a família é de onde todos nós viemos, né, todos nós tivemos um pai, uma mãe, né, até Jesus mesmo, ele veio numa família, né, então isso é assim, importantíssimo, porque é ali que a gente recebe os princípios, é ali que a gente recebe a educação, é onde a gente consegue ter um amparo, assim, um porto seguro, né? Para nós, por exemplo, que somos homens, na nossa esposa, nos nossos filhos também, tem um aprendizado assim, de valores muito importante e que nos dá o sustentáculo aí, primordial. Eu acho que isso aí realmente a gente tem que ter essa fundamentação, essa estruturação familiar. O trabalho, todos nós precisamos de ter o nosso sustento, né, ter o nosso trabalho, e o trabalho eu vejo que fala que o trabalho dignifica o homem, e realmente dignifica, porque no trabalho a gente aprende, né, a ter um compromisso, né, com os nossos afazeres, a ter uma responsabilidade. A gente aprende que não se ganha nada assim facilmente, a gente precisa ter um esforço, né? A gente passa a interagir com as pessoas e tem a oportunidade de ver como é que se relaciona da melhor maneira possível, não só com aquelas pessoas que são da nossa família, que é mais fácil, né, mas também com pessoas do nosso trabalho. Já é uma oportunidade para a gente exercitar o amor ao próximo, a compreensão. E a religião é que nos faz ligar em Deus aí, né, fazer essa ligação, né, e tudo isso se completa, né. Roberto, o mundo atual meio que experimenta uma perda de referências. A gente precisa de uma reforma política ou de uma reforma moral? Eu vejo que nós precisamos de uma reforma moral. Eu vejo assim, não adianta, seja qual for o sistema político, nós precisamos trabalhar pela evolução do ser humano no sentido moral, espiritual, intelectual. Ou seja, nós temos que formar bons indivíduos, porque bons indivíduos eles não vão se corromper, e a gente vai conseguir com certeza achar a melhor forma de governo, mas não adianta uma forma X ou uma forma Y. O que adianta é ter pessoas que trabalhem nesse sistema com integridade, com honestidade, com amor também, né? Pelo seu semelhante, pela sociedade, pelo seu trabalho. A presença hoje é de Valberto Pedruzzi Nascimento. A gente volta já. Voltamos com a presença do líder religioso Valberto Pedruzzi Nascimento. Valberto, como é que você vê essa ideia do... Sempre se fala que a religião vem do religare, uma necessidade que as pessoas têm de buscar a transcendência, buscar algo que, embora não seja visto, elas sabem, tem uma conexão com algo que está acima delas. Daí eles chamam de a necessidade de se conectar com um sentimento de transcendência. Mas a gente vê um mundo muito retalhado em religiões. Cada religião é como se defendesse o privilégio de ser aquele único caminho que leva para o alto. Como é que você vê essa diversidade de crenças e fés e todos apontando para o alto? Olha, eu vejo assim, que toda religião, né, que esteja assim, ligada em Deus, porque o objetivo da religião é religar o ser humano a Deus, né? Fazer justamente essa conexão, essa transcendência vamos dizer assim, do material para o imaterial e para o entendimento espiritual. Eu vejo assim que toda a religião ela é uma religião boa. Ela atende assim a uma determinada compreensão, uma determinada maneira de pensar.
Então, assim, eu mesmo na nossa religião, a gente parte do pressuposto que a gente tem que respeitar todas as religiões são importantes, né? E cada uma, ela tem a sua maneira, a sua visão, a sua maneira de ensino, a sua doutrina também, né? E eu vejo, assim, que cada um deve buscar o seu caminho e encontrar, assim, qual é aquela que mais atende à sua compreensão, né? Porque o importante é o seguinte: Jesus veio ao mundo e deixou para a gente o caminho da salvação, que é o caminho para a gente chegar até a Deus, né? Então eu vejo que desde que a pessoa se conecte, né, com esse ser espiritual, ele pode chegar nessa elevação a Deus. Agora o caminho eu acho que é a escolha de cada um, né? Você acha que tem a ver também com, digamos assim, características, afinidades, né? Desde que conduza para o alto, né? Com certeza, porque... Oriente para a prática do bem. Justamente, né? Porque muitas pessoas, elas são mais fundamentadas assim na Igreja Católica, né? Outros já seguem o Espiritismo, né? Outros têm outras formas de visualizar a espiritualidade. Eu digo assim, não só o cristianismo, né? Porque eu não excluo aquelas pessoas do Oriente que também fazem o seu estudo e que também tem uma maneira de chegar em Deus, né? O budismo e outros também. Eu acho que toda religião ela é importante, ela é válida. Isso tem muito a ver também com uma avaliação prática do comportamento da pessoa com o semelhante, né? Com certeza, com certeza. A verdadeira religião, ela está na prática da pessoa, né? Ela está no que a pessoa reúne, assim, na sua consciência, no seu coração e a forma como ele pratica aqueles ensinamentos, né? Se ele praticar verdadeiramente aqueles ensinamentos que se fundamentam, por exemplo, no cristianismo, o convívio dele com as pessoas, né? O amor ao próximo, a compreensão, ela realmente vai existir, com toda certeza. Com toda certeza. Tem um texto que a gente fez do estudo da sua ordem religiosa, tem alguns princípios que parecem assim... Não é óbvio, mas parece assim, tão claro, mas eu gostaria que talvez você pudesse oferecer uma explicação maior sobre isso. Vocês propõem lá que a defesa do mal é a prática do bem. Como é que é isso? Defesa do mal é a prática do bem. É porque, assim, o mal ele é uma coisa que a pessoa, né, quando ela pratica o mal, ela não faz só o mal para outra pessoa, ela faz para si também, porque ela está sendo um agente de uma coisa que não é boa. Então, como é que ele se defende disso, né? Para ele próprio e para outra pessoa? É fazendo bem. É fazendo bem, porque na hora que a pessoa faz o bem, ela conecta diretamente com Deus, né? Então, ela conecta diretamente com Deus. Tá, uma outra coisa é a proposta da fraternidade de todas as religiões. Quase toda religião tende a propor a fraternidade, embora, na verdade, as religiões considerem que irmãos são aqueles que congregam, às vezes, na mesma... Não tem essa visão do irmão. Eu tenho testemunho de confissões religiosas que acham que são só os pertencentes àquela confissão que serão salvos, estarão na Arca do Noé, entendeu? Como você vê na prática, e voltando a falar da prática, o exercício dessa fraternidade? Olha... primeiramente eu vejo da seguinte maneira: perante a Deus somos todos irmãos, Agora, o exercício da fraternidade, é muito fácil a gente falar de fraternidade, né, com as pessoas mais próximas, né, com os nossos parentes, com os nossos amigos, mas a gente vê que, por exemplo, falar de fraternidade com, às vezes, aquela pessoa que a gente tem dificuldade, né, que já pisou no nosso calo, que já teve assim interações não agradáveis, não é uma coisa muito fácil. E aí, para você realmente ter a fraternidade, você tem que se espelhar nesses seres iluminados, né, espirituais, como essa divindade que é Jesus, que deu essa demonstração, e cada vez mais assimilar para a gente ter cada vez mais dentro de nós mais amor, porque eu vejo que o amor é a fonte que abre todos os recursos para a gente poder ser irmão, assim, verdadeiramente. Quanto mais amor a gente tem dentro de nós, mais capacidade de ser irmão verdadeiramente nós também temos. Você acha que isso é algo que a gente adquire ou é algo que a gente já traz com a gente? As duas coisas.
Eu acho que são as duas coisas, porque a gente traz com a gente também, porque nós observamos que tem crianças que desde novas são mais amorosas, outros são menos, né? Uns conseguem ter esse senso de fraternidade, ou mesmo ter compreensão, ou mesmo ter desenvolvimento numa série de virtudes, né? Morais, intelectuais, e outros ainda estão adquirindo. Então, nesse quesito do amor, da fraternidade, eu vejo que muita das coisas é trazida de outras vidas, e muitas das coisas podem ser fundamentadas nessa vida mesmo. E à luz da sua doutrina, da doutrina da sua religião, como lidar com algo que é inevitável na vida, a dor e o sofrimento? Como lidar com a dor e o sofrimento? Olha, a dor e o sofrimento, ela é uma coisa que ela não é assim prazerosa, né? Ela não é prazerosa, mas ela é uma coisa que ela pode ser benéfica, porque muitas das vezes, através da dor, através do sofrimento, o ser humano reconhece muitas coisas valiosas, né, para o seu próprio crescimento, passa a ter entendimento de coisas na vida que às vezes, se ele não passasse por aquele determinado sofrimento, por aquela dor, ele não reconheceria. Então, o sofrimento, ele é uma coisa desagradável, mas nem sempre ele é uma coisa ruim, né? Muitas das vezes o sofrimento é uma coisa boa, porque nos alerta de coisas que às vezes podem nos prejudicar. Um exemplo simples, né? Você põe a mão no fogo, numa coisa quente, ele vai te queimar, mas aquilo ali que queimou está te avisando que aquilo ali é uma coisa perigosa, né? E assim os outros tipos de, não só essas coisas físicas, mas também o sofrimento de uma forma assim mais emocional ou espiritual também muitas das vezes acontece para advertir, para lembrar aquela pessoa que aquele caminho não é o melhor para ela seguir. Muita corrente de autoajuda hoje e corrente espiritual tem proclamado muita necessidade da consciência da gratidão ser exercitado como a percepção de tudo aquilo que a gente não dá valor, a não ser que a gente perca. Como é que você vê isso? A gratidão é uma coisa assim muito importante, né? A gratidão é a gente realmente dar valor àquilo que a gente tem, né? E ter dentro de si que aquilo ali já é uma grande recompensa, porque muitas das vezes quando a gente não dá valor, né, verdadeiro àquilo que a gente tem, é possível que nós tenhamos que perder, nós temos que perder uma determinada coisa para entender o real valor daquilo ali, né? Então a gratidão é como se fosse uma manifestação de que a pessoa valoriza aquilo que ela tem dentro de si. E essa valorização é uma coisa muito importante. Você acha que a paciência é uma característica a ser conquistada, adquirida por quem não tem? A paciência é um recurso para poder lidar melhor com a experiência da vida? A paciência eu vejo que o início de muitas coisas, né? Então, a pessoa quer ter um entendimento, né? Seja espiritual, seja material, seja conseguir uma coisa na vida dele, familiar ou de trabalho, ele tem que ter paciência, inicialmente, né? Todas as coisas assim que a pessoa vai querer, ela tem que passar primeiro, eu acho que por esse estágio aí que é a paciência, né? Então ela nos auxilia em várias coisas, né? Então com certeza é uma virtude que o ser humano tem que ter dentro dele, né? Então vamos dizer assim, tem uma situação que é delicada, que não é tão fácil, que é difícil. Como que a pessoa consegue sair daquilo? Primeiro ela tem que enxergar qual é a saída, mas para ela conseguir enxergar qual é a saída, tem que ter paciência, né? Para lidar com uma complicação, sei lá, no âmbito familiar, tem lá às vezes um familiar que não está entendendo bem o que está sendo dito, ou que tem dificuldade de obedecer. Se a pessoa agir de qualquer maneira, pode ser que ela não conquiste aquilo que ela precisa conquistar, e muitas das vezes tem que ter paciência para entender o seu semelhante e ter paciência para que aquela pessoa acorde e consiga ver aquilo que a gente está querendo mostrar também. Então, assim, no trabalho também, ainda não conquistamos onde queremos almejar,
o nível que queremos almejar, ou o lugar que queremos almejar, o cargo no trabalho. É preciso ter um trabalho de buscar esse lugar ou esse cargo, e para isso a gente tem que ter paciência. Então, eu vejo que é aquilo que você tem que carregar na sua mala, entre aspas, aí, para você ser vitorioso. É uma vamos dizer, das grandezas que tem que estar com você para você poder conquistar o que você quer. Passa a ser uma virtude, então, ser paciente. Com certeza. Ser paciente. Bem, Roberto, hoje a gente está vivendo uma situação de muita complexidade, muito questionamento, perda de valores, perda de referências. A sociedade, o mundo avançou de uma maneira espetacular do ponto de vista do conhecimento da ciência material, da tecnologia principalmente. O que a tecnologia nos mostra hoje, o pessoal mais idoso então, é quase ciência ficção científica, né? Mas a gente percebe que tem alguma coisa. Não sei o que é, mas tem uma coisa. Você acha que nós estamos... Eu acho que essa situação que a gente está vivendo hoje, é o curso natural da evolução da sociedade, ou é o prenúncio de algo grande, ruim ou bom que está para acontecer? Olha, a tecnologia eu vejo que é uma coisa assim muito importante para a sociedade. Eu acho que a evolução tecnológica, né, o desenvolvimento de novas tecnologias é uma coisa muito boa. Eu vejo que é uma coisa muito boa. E o crescimento também. Eu acho que ter facilidades do que a gente não tinha um tempo atrás, né? Hoje em dia nós temos muito desenvolvimento na inteligência artificial, né, para resolver uma série de questões, né? Os próprios dispositivos hoje em dia eletrônicos dão muitas facilidades para a gente. Mas a gente tem que ter cuidado para que também a gente não seja abraçado completamente por isso, né? Ficarmos assim alienados e ficarmos embebidos só nessa parte também tecnológica, porque a gente vê que hoje em dia tem pessoas que vai conversar com outra pessoa numa mesa, por exemplo, para jantar ou para um almoço, e fica o tempo todo mexendo na parte eletrônica, o que já se sabe que pode gerar depressão, pode se gerar uma série de questões, né? Isolamento social, mental, né? Que não é uma coisa boa. E assim, o que vai gerar, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, depende muito do emprego e do que as pessoas vão fazer, né? Porque se ficar de uma forma alienada, com certeza vai ser ruim. E se for usar para o bem, eu acho que vai ser bom, né? De uma maneira geral, não sei se a sua pergunta também trata de uma maneira geral o momento, né, da sociedade. De uma maneira geral, eu vejo que nós vivemos momentos em que muitos valores foram esquecidos, né? E como eu já falei anteriormente, inclusive, principalmente morais, né? Valores da família. E isso daí eu vejo que, se não consertar, é um prenúncio de uma sociedade que pode se degradar, com certeza. Então eu vejo que tem que ter muito cuidado e cada vez mais a gente se ligar, né? Fazer esse religar aí, essa ligação com o nosso Pai Superior, com Deus, com Jesus, e que Ele se faça presente aí nesse Natal e sempre, né? Na consciência e no coração das pessoas. Quero agradecer muito, Roberto, sua presença. Muito grato. Para mim é um prazer. Hoje nós contamos com a presença do líder religioso Roberto Pedruzzi Nascimento. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.